Houve uma votação bastante vergonhosa na ONU, no Conselho de Segurança, na semana passada. Todos os membros do Conselho de Segurança, incluindo 2 membros não permanentes, que expressaram apoio à Palestina e suposta oposição ao genocídio em Gaza, Paquistão e Argélia, votaram a favor dessa medida, que permite uma chamada Força Internacional de Estabilização, basicamente deixando o plano principal seguir adiante. Mas Rússia e China não vetaram a medida. Sim, eles se abstiveram. Eles não votaram a favor, mas a abstenção deles permitiu que fosse aprovado. Então aqui está a justificativa da Rússia para se abster, para não bloquear a medida, que é uma violação massiva do direito internacional, uma violação das convenções de Genebra e uma violação da Resolução 242 da ONU, que proíbe a ocupação de Gaza e da Cisjordânia. E veja o que a Rússia, o que Nevensia, o embaixador russo, diz, é pertinente. Tivemos declarações inequívocas, vindas dos mais altos escalões da liderança israelense, dizendo que é inaceitável estabelecer um Estado palestino. A próxima, Max, para podermos ver. Ele disse que os Estados Unidos não incluíram nada disso em seu rascunho, que não há clareza sobre os prazos para a transferência do controle de Gaza para a Autoridade Palestina. Ninguém sabe o que o Conselho da Paz ou a Força Internacional de Estabilização pretendem fazer, de acordo com o texto da resolução. Ele afirmou que não há consideração pela posição ou opinião de Ramallah, ou seja, da Autoridade Palestina, e que isso vai consolidar a separação da faixa de Gaza da Cisjordânia. Isso lembra as práticas coloniais sob o mandato britânico da Liga das Nações para a Palestina, quando a opinião dos próprios palestinos não era levada em conta. É tipo, exatamente isso. 100% verdade. É um cavalo de Troia para a reocupação colonial de Gaza, consolidando a ocupação. E é um plano de dividir para conquistar que criará vários governos no estilo de senhores da guerra em Gaza e fomentará uma guerra civil. Mas eles não impediram isso. Por quê? A China não impediu isso. Quero dizer, a China tem laços diplomáticos e tecnológicos profundos com Israel. Eles têm laços militares com Israel. Eles não impediram isso. A justificativa deles para se abster foi que não houve oposição dos Estados Árabes, e a Autoridade Palestina basicamente aceitou a própria Força Internacional de Estabilização, mesmo sem haver clareza sobre seu papel e sem terem sido consultados a respeito. Sim, então o argumento da Rússia e da China é que elas não queriam ficar sozinhas, vetando algo que até mesmo os Estados Árabes e a Autoridade Palestina estavam apoiando. E também não queriam ser culpadas caso Israel usasse o fracasso dessa resolução do Conselho de Segurança da ONU como pretexto para retomar o bombardeio em massa de Gaza. O problema que vejo nesse argumento é que Israel está bombardeando Gaza de qualquer forma e bloqueando a ajuda de qualquer forma. Então acho que o argumento é que se tivessem vetado, Israel teria feito algo ainda pior. Mas Israel já está bloqueando e já está violando o cessar-fogo. Então, eu meio que acho que esse argumento não se sustenta. Sim, sobre a questão de se manter à parte. Rússia e China não quiseram se manter à parte. Mas por que dar credibilidade aos estados do Golfo, que há muito tempo, pode-se dizer, traíram a Palestina, e a Autoridade Palestina, que não tem credibilidade entre o próprio povo? Acho que a Rússia e a China simplesmente decidiram que os palestinos não valiam a pena neste caso. Eles têm outras preocupações. A China, como você mencionou, tem acordos comerciais com Israel e a Rússia está tentando negociar um acordo de paz com os Estados Unidos sobre a Ucrânia. Acho que ambos sentiram que, nesta situação, os palestinos e o direito internacional eram simplesmente descartáveis. Acho que esse é o cálculo.
Acho que, de um ponto de vista de realpolitik, faz sentido que Rússia e China tenham recuado, porque eu nem estava vendo oposição da Turquia. Eles querem fazer parte da Força Internacional de Estabilização. Acham que podem evitar que isso se transforme em uma força de desarmamento do Hamas, o que reforçaria a ocupação. E os laços da Rússia com a Turquia e Ankara são extremamente importantes, porque a Turquia desempenha o papel de uma potência intermediária e negocia em nome do Ocidente. Todos os principais fóruns para negociar o fim do conflito na Ucrânia passaram pela Turquia. A China tem laços estreitos com esses países. Quero dizer, são estados árabes poderosos, com muito dinheiro, que estão completamente subordinados ao eixo sionista. To the Zionist axis. Egypt as well, very powerful economy. O Egito também, uma economia muito poderosa. No entanto, esta resolução viola o direito internacional e a ONU existe para fazer cumprir o direito internacional. A Rússia tem sido a mais consistente em aplicar o direito internacional quando se trata de cenários geopolíticos importantes para ela. Portanto, neste caso, abandonar o direito internacional enfraquece o poder brando russo. E, em última análise, como Lavrov reconheceu, isso causará danos de longo prazo à região. Acho que isso será lembrado, junto com a abstenção da Rússia sobre a Líbia, como um ato infame, aquela abstenção na resolução de 2011 que declarou uma zona de exclusão aérea na Líbia. 2011 resolution to declare a no-fly zone in Libya. Yeah, which ultimately led to the destruction of Libya. Sim, o que acabou levando à destruição da Líbia. E eu concordo que, assim como naquela votação, essa abstenção da Rússia e da China vai encorajar mais agressão israelense. Isso fortalece Israel. Também aceita a narrativa dos Estados Unidos de que um Estado palestino, a autodeterminação palestina, é algo condicional. Não é um direito inerente dos palestinos. É condicional à autoridade palestina se reformar o suficiente aos olhos dos Estados Unidos. Há uma linguagem vaga ali que diz que, se a autoridade palestina se reformar adequadamente, de acordo com as determinações anteriores de Trump, então talvez um dia, possivelmente, os palestinos estarão em um caminho rumo à condição de Estado, o que é uma afirmação completamente diferente e sem sentido. Está dizendo aos palestinos, vocês não têm o direito à autodeterminação. E na medida em que têm, isso depende inteiramente de o quanto os Estados Unidos acham que sua liderança já se vendeu. É basicamente isso que a resolução diz. E a China e a Rússia, ao não vetarem, confirmam essa posição, de que os palestinos realmente não têm o direito à autodeterminação. Mesmo tendo declarado em suas objeções que os palestinos têm esse direito, ao não vetarem, Paustalid Free Brakmar foi Itnes Gavostrais, e.g. Quanth Anu or Towards Draciu. I think it's a huge betrayal. Well, the master plan will now proceed, and it looks like the ceasefire is over. Bem, o plano mestre agora seguirá em frente. E parece que o cessar-fogo acabou. Israel está matando civis todos os dias. Eles também estão mirando em membros do Hamas e não demonstram nenhuma consideração por isso. Eles moveram a linha de controle para o oeste, o que significa que estão expropriando e usurpando mais território. E é apenas uma questão de tempo até que eu acho o Hamas responda. Enquanto isso, Israel continua bombardeando o sul do Líbano. Eles atacaram o campo de refugiados palestinos no Líbano, Ain el-Hilweh, e atingiram um centro comunitário, matando inúmeros civis. Então a guerra não acabou. Acho que estamos apenas em um interregnum muito sangrento entre guerras. Israel não conseguiu atingir seus objetivos no Irã e não conseguiu desalojar o Hezbollah. Não desarmou o Hamas, não desarmou o Hezbollah. Netanyahu não calou nossas bocas e nós somos a 8ª frente dessa guerra. Então, a guerra continua. So the war continues.